Ulisses, né? Segunda aula, Direito Empresarial. Temos aqui que cumprir uma conversa que hoje nós vamos falar sobre aula 7, Estabelecimento Empresarial. É uma das aulas, depois daquela parte lá do empresário individual, do MEI, da Eireli, é uma das aulas mais importantes, porque isso aqui você vai levar para a sua vida, essa discussão, esse entendimento do que é o estabelecimento empresarial, você vai precisar para poder montar aí o seu raciocínio jurídico, o seu desenvolvimento acadêmico. Então, eu constei aí como sendo ementa dessa aula, o item 1, a gente falar sobre estabelecimento empresarial, noções gerais. Item 2, natureza jurídica, e aqui nesse item da natureza jurídica, esse ano eu me permiti, né, e vou proporcionar a vocês a discussão completa da natureza jurídica da empresa. Ontem eu passei a tarde, das 14 até as 17h30, montando isso aí nos slides, porque em anos anteriores, o que acontecia? Por uma questão de carga horária, eu já entrava direto e dizia qual era a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. E, quando o aluno ia fazer lá o fichamento, quando ele ia ler o Marlon Tomazetti, ele pensava assim, olha lá, o Juliano ficou com preguiça e pulou 7 posições, 7 correntes doutrinárias. Esse ano, como as aulas são online, como nós temos o nosso tempo, ele não é desperdiçado, né, com nenhum daqueles artifícios que o aluno gosta bastante, que é o chegar atrasado, é o sair mais cedo, e toda aquela coisa arada. Então, esse ano a gente vai conversar, sim, sobre a natureza jurídica do estabelecimento empresarial de forma completa. O item 3, a gente vai falar sobre os elementos do estabelecimento empresarial, e o item 4, nós vamos falar sobre o aviamento. Então, nós vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, ou se a gente consegue terminar hoje. Eu não pretendo que a aula se estenda mais do que 1 hora, porque tenho notado que tem deixado de ser produtiva. Só falando uma coisinha do trabalho do segundo bimestre, segundo a coordenação falou com a gente, com os professores, que é para a gente trabalhar aí algumas questões, algumas coisas ao longo do bimestre, para que isso aí seja pontuado com aqueles 3 pontos. Então, eu vou falar da minha disciplina. Ao final desses slides, mas eu pretendo trabalhar isso com vocês. Hoje não, mas eu vou trabalhar numa aula própria. Eu pretendo resolver uma questão lá, que seria conversar sobre a questão da natureza jurídica, que eu já vou até debater um pouquinho aqui hoje, né, um pouquinho não, um pocão, mas a pergunta era sobre a natureza jurídica do estabelecimento, se ele é direito pessoal ou se ele é direito patrimonial, né, direito real. Então, essa é uma posição doutrinária. Então, a gente vai, depois eu vou abrir lá no Moodle, eu acho que eu não abri ainda, a gente vai conversar sobre isso, não temos data ainda, mas fiquem tranquilos. Eu vou resolver com vocês essa questão, possivelmente deve ter mais uma ou outra, não sei, vai valer pelo menos 1 e-mail, depois vocês vão me mandar e a gente vai pontuar aí a sua nota dos trabalhos do segundo bimestre. Combinado? Isso é na minha disciplina. Nas outras, vocês vejam aí com o pessoal o que vai acontecer. Na minha, eu pretendo trabalhar dessa forma. Então, começando a nossa aula de quarta-feira, né? O item 1, ele parece ser um slide bem despretensioso, né? Ele está escrito assim, ó, a atividade, entre parênteses, empresa é exercida por um sujeito, empresário, e geralmente viabiliza o exercício da atividade por intermédio de um complexo de bens, denominado estabelecimento empresarial. Vou dar uma dica para vocês. Esse slide, ele parece muito simplório, e até mas ele traz 3 conceitos que exigem do aluno de direito um pouquinho de raciocínio, principalmente aqui pensando no direito empresarial. Então, olha lá, quando eu falo a atividade, eu estou pensando em quê? Na empresa, lembra toda aquela história? Empresa não é local, empresa é atividade, então vejam que está escrito isso aí no slide.
Segundo, quem exerce a atividade empresarial no Brasil é o sujeito, chamado de empresário. E agora aqui eu preciso começar a pegar na sua mão. Por quê? Quando a gente está falando de empresário individual e MEI, evidentemente que o empresário é o próprio titular. Quando nós estamos falando de Eireli, quem é o empresário? Primeira pergunta da aula de hoje. Fácil, né? Quem é o empresário da Eireli? Quem exerce a atividade da Eireli? É a própria empresa, gente. Ela tem personalidade jurídica, estão lembrados? Então, quem é o empresário da Eireli é a própria empresa. E assim acontece com as sociedades empresárias, que a gente vai conversar no segundo semestre, né? Por isso que eu disse assim para vocês, esse slide ele é muito simplório, mas ele traz 3 pontos, 3 pilares aqui dentro do direito empresarial que coloca o aluno em xeque. E o terceiro pilar, que seria ali, ó, o conceito de estabelecimento empresarial, trazendo ali para vocês que seria o complexo organizado de bens para o exercício da atividade. Então, olhem bem para esse slide, se possível, tome nota dele, ou façam aí como dizia minha velha avó, façam um asterístico, que daqui a pouco tempo, daqui a alguns minutos, eu vou chamar a sua atenção e vou dizer, lembra do primeiro slide? Então, agora a gente vai fazer uso dele. Então, dando seguimento aqui, o conceito de estabelecimento empresarial não sou eu nem você que vamos queimar os fosfato tentando conceituar estabelecimento empresarial. A lei, né, a lei fez isso por nós. Então, quando você olha aí o artigo 1142 do Código Civil, ele traz o conceito legal de estabelecimento empresarial. E olha o que ele fala ali, o que ele traz como conceito legal. É todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então, vejam bem que o slide anterior eu disse assim, quem é o sujeito que exerce atividade empresarial? É o empresário, certo? Certo. Quando for empresário individual e MEI, por não ter personalidade jurídica, o empresário é o próprio titular. Agora, quando nós estamos falando de Eireli ou de sociedades, nós sabemos que possuem personalidade jurídica distinta da do seu titular, então quem exerce, quem seria o empresário, é a própria PJ. Eu acredito que isso esteja doendo no seu ouvido nesse momento, mas aguarde aí que eu vou passar os próximos 40 ou 50 minutos tentando trabalhar essa ideia com vocês. E daí a gente, até o final da aula, a gente vê o que a gente consegue filosofar aqui no direito empresarial. E aí eu anotei, ó, faço uma anotação bem importante. O estabelecimento empresarial não pode ser entendido como local onde se exerce a atividade. Então, se eu fosse aluno, eu ia fazer a seguinte observação. No senso comum, a gente chama estabelecimento de local onde ocorre a atividade empresarial. Porém, eu sou aluno do Juliano, e no direito empresarial, o artigo 1142 conceituou de forma legal, não é de divertido, mas pela lei, né? A lei trouxe para nós qual é o conceito de estabelecimento empresarial, e esse conceito é complexo de bens organizados para o exercício da atividade. Não disse que era o local. Então, façam essa observação. Eu até, a hora que eu estava ontem revisando esse slide, até fiz essa observação. Trata-se de um equívoco do ponto de vista jurídico. O estabelecimento é um complexo de bens organizados pelo empresário, não apenas um imóvel utilizado para o exercício da atividade. Depois que eu fiz essa observação, eu vi que o slide seguinte trazia exatamente o que eu observei no slide anterior. Acabei não apagando, porque eu estou imaginando que essa informação é nova para o senhor, para a senhorita, e por ser uma informação nova, uma informação que você está sendo exposto a ela pela primeira vez, eu acho que é de bom tom você tomar nota, e quanto mais você vê, sim,
Eu não postei os slides ainda, porque eu fico com medo de você ficar com o slide pronto, pensando assim, a aula é muito fácil, não vou ouvir o Juliano falar. Mas assim que a gente terminar aqui a nossa aula, eu já posto o slide para você. Vocês riem, né? Mas a gente tem que pensar em tudo, porque senão vocês dão como diz a minha sobrinha, vocês trollam a gente, né? Então, a gente tem que estar tomando as medidas para que vocês realmente se preocupem com o conhecimento e aprendam aqui alguma coisa que seja importante. Então, o primeiro travessão ali está dizendo ali que, novamente falando para você qual é o conceito de estabelecimento, e o segundo travessão também está dizendo que não se confunde com a coisa comercial, um local físico onde é exercido a atividade. Então, calma que a gente vai desenvolver essa ideia aqui ao longo da aula. Então, esse complexo de bens não precisa necessariamente pertencer ao empresário. Ele pode, eventualmente, o quê? Locar bens. Então, anotem essa ideia. Esse local físico que você possa estar imaginando aí que era o estabelecimento, que eu estou desmistificando, desconstruindo essa ideia e dizendo assim para você, estabelecimento é o conceito do artigo 1142, né? Complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresarial. E daí você pode estar se perguntando, mas professor, o imóvel, o local, não é um dos itens aí do estabelecimento? Eu vou te dizer, claro que é, claro que é. Evidentemente, se você está pensando em um estabelecimento físico, você precisa de um local, mas esse local é um dos itens do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é um conceito mais amplo, envolve nome, envolve clientes, envolve boa fama, tudo isso faz parte do nome do estabelecimento empresarial. E para você exercer uma atividade empresarial, não necessariamente você precisa ser dono desses itens, né? Vamos pegar ali o meu exemplo como transportador, como transportadora. Eu falei que eu até tinha caminhões, mas hoje eu não tenho. Eu poderia hoje continuar sendo uma transportadora? Claro que eu poderia. Não tenho obrigação nenhuma de ter propriedade de veículos, lá de bitrem, para ser uma transportadora. Eu posso sublocar, eu posso arrendar, eu posso contratar o terceiro para simplesmente prestar um serviço aqui para mim. Então, cuidado, porque não necessariamente o empresário ou ali o... Pois não, pode falar, Rodrigo. Pode falar para a gente responde. A usina mesmo, a Santa Terezinha? Exatamente. Então, veja, o fato da usina Santa Terezinha não ter terras não quer dizer que isso inviabilize a atividade empresarial dela. É um exemplo. Qual exemplo? Exemplo que ali a usina, a Santa Terezinha é uma SA já, né? Não é uma limitada, ou é uma limitada. É uma sociedade. Eu não sei se é uma SA ou uma LTDA. Vai depender aí do formato, mas tanto faz. Em qualquer uma das duas, as terras não são ou não é um dos itens do estabelecimento empresarial dela. Poderia ser? Poderia. Quando eu digo poderia, é ser como propriedade. Ela pode ter ela como arrendamento, como locação, como qualquer outra coisa. Isso aqui é um conceito bem fácil, bem tranquilo, não é aqui que a gente vai se enrolar. E como? Sim, hoje, com essa questão de locação de veículos, as grandes empresas, elas, talvez, eu até penso que isso deveria ser estendido para a administração pública, talvez fosse mais barato para a prefeitura manter, por exemplo, uma frota locada do que ser proprietária dos veículos. Então, quando estou pensando em atividade empresarial, eu não preciso ser dono de todos os itens. Eu preciso, de repente, ter eles aqui no meu estabelecimento, né? Se eu for um supermercado, por exemplo, eu preciso fazer entregas, mas eu não preciso ser dono do veículo, eu posso terceirizar essa questão. Então, isso que é bem tranquilo, vocês vão tirar de letra. Nesse slide, nesse próximo slide, a gente vai estar falando que a organização do empresário, então eu vou abrir, por exemplo, um bar, sou eu que vou fazer a escolha das mesas, das cores,
da música, eu vou escolher os fatores de produção do meu bar. Isso aí a gente já treinou no bimestre passado. O que acontece? Essa organização dos fatores de produção, segundo a doutrina, essa organização vai ter uma finalidade comum. Qual é a finalidade comum no caso do bar? O entretenimento. Então, doutrinariamente, entende-se que esta organização, esse formato de organização, seria o que vai direcionar a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. E daí agora eu mostro para vocês, eu faço ali talvez uma perguntinha, né? Fundo de comércio. Você já ouviu falar de fundo de comércio? Meu avô já é falecido, mas meu avô foi comerciante a vida toda. E eu me lembro muito bem que ele falava do tal fundo de comércio. Evidentemente, quando ele falava isso para mim, eu não sabia o que era, mas se ele fosse vivo hoje, eu perguntasse assim para ele, e daí, vô, o senhor sabe explicar aqui para minha turma de direito o que é um fundo de comércio? E eu aposto com vocês que ele explicaria, tiraria isso de letra. Mas vamos ver o que o direito fala disso? O direito brasileiro, vocês sabem que a teoria da empresa foi baseada na teoria de Aschini, né, no direito italiano. Lá no direito italiano, esse fundo de empresa, ou seja, esse valor patrimonial que talvez aí a empresa teria, é chamado de azienda, patrimônio aziendal. Então, isso vem lá do direito italiano. Aqui para nós, para o direito brasileiro, para facilitar a sua vida, o legislador vai tratar, e nós vamos tratar como estudiosos aqui do direito empresarial, tudo que for referente ao estabelecimento, nós não vamos ficar aqui chamando de azienda ou de fundo de comércio. Nós simplesmente vamos nominá-lo como estabelecimento empresarial, artigo 1142 do Código Civil brasileiro. Então, se eu fosse você, eu tomava, mais uma vez, a nota disso aqui que eu estou dizendo. E daí eu sigo te fazendo um questionamento. Estabelecimento virtual ou estabelecimento digital? Tem diferença? Penso eu que não. Agora, o que existe diferença é o estabelecimento digital para o estabelecimento físico. No estabelecimento digital, a gente faz uma pequena classificação ali, uma pequena diferenciação. Como assim? Nós podemos classificá-lo como estabelecimento digital originário. Opa, o que é um estabelecimento digital originário? É aquele que já nasceu no www. alguma coisa. Então, de manhã me deram o exemplo do... Deixa eu me lembrar quem é que falou. Não é a Netflix. A Netflix é o outro exemplo. Netshoes. Não, Netshoes é físico primeiro, não é? Então, o originário é aquele que nasce primeiro na internet. Então, teria que ser a Decolar. Até onde eu sei, a Decolar é uma empresa que nasceu já como aplicativo. O próprio Uber, gente, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que já nasceu como aplicativo. Então, quando a gente pensa em um estabelecimento digital, virtual, originário, a gente está pensando em um tipo de estabelecimento que já nasce na internet. O derivado, o iFood, é verdade, bem lembrado, não foi isso que falaram de manhã, não, estavam com sono de manhã. E o derivado é aquele que é um estabelecimento que já tinha o físico e depois resolveu migrar, resolveu também abrir o virtual. A gente pode pensar nas lojas americanas, podemos pensar, que me deram exemplo de manhã na Netflix, que era uma locadora e agora é praticamente só virtual. Então, Magazine Luiza, Casas Bahias, todas essas empresas, elas têm as lojas físicas e as lojas virtuais. Então, essas aí a gente chama de o e-commerce da... porque daí, evidentemente, quando você digita lá o www, por exemplo, unifcv.edu.br, você não chega aqui na sala de aula, lá na sala de aula física que você tinha as aulas comigo, concorda? E, neste momento, nós estamos se valendo de uma sala de aula virtual. Então, a FCV também seria um exemplo de estabelecimento virtual derivado. Nasceu físico, mas existe a possibilidade também hoje de ser digital. E chegamos ao nosso tema central de discussão, que eu disse que hoje você vai ter
eu não vou dizer o prazer, mas vou te dizer, você vai ter a oportunidade jurídica de estar refletindo aqui comigo sobre todas as correntes doutrinárias que tratam sobre a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Então, para você não ficar chateado, eu já lhe adianto a primeira informação, que as 7 primeiras correntes que eu vou mostrar para vocês, então eu tomei o cuidado de trazer o argumento e trazer a contra-argumentação. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui comigo, até perguntasse se quiser, mas as 7 primeiras correntes são correntes que não são majoritárias. Não são elas que nós vamos entender que, de forma majoritária, os doutrinadores têm entendido. Há defensores, vocês vão ver que em cada uma delas eu vou mostrar qual é o argumento e qual é a contra-argumentação. Juliana, eu preciso tomar nota? Se você quiser fazer uma anotação aí somente porque eu acho que a gente vai conseguir construir o raciocínio jurídico da natureza jurídica real e aceita da atividade empresarial, do estabelecimento empresarial. Então, não brinque não se disperse agora em questão aí de 20 ou 30 minutinhos, a gente chega ao raciocínio final e a gente já termina essa nossa conversa. Então, esse slide vai estar dizendo que a natureza jurídica é composto por coisas heterogêneas, ou seja, diferentes, e dotado de uma certa unidade que pode ser tratada em conjunto. Então, segurem essa ideia aqui de unidade, e agora a gente vai começar a discutir a questão da natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Primeira corrente doutrinária, primeira possibilidade de reflexão. O estabelecimento empresarial como pessoa jurídica. Os defensores, os doutrinadores que discutem essa possibilidade, qual é o argumento deles? O argumento deles é o seguinte: que o estabelecimento empresarial teria nome, se é verdade, teria crédito, se tiver nome limpo é verdade, e direito aos negócios, o direito dos negócios. Então, eles entendem que a natureza jurídica do estabelecimento empresarial deveria ser uma natureza jurídica de PJ, por esses motivos que eu acabei de te nominar. Não deixa de estar certo, mas agora eu vou te apontar alguns contra-argumentos que você também vai ter que concordar comigo que são verdadeiros. Então, vamos lá. Primeira coisa, não há personalidade jurídica sem o reconhecimento pelo ordenamento jurídico. Quem é que dá a personalidade jurídica a uma atividade empresarial? Não sou eu, nem é você. É a lei. Aí você vai dizer, é o registro. Evidentemente que é o registro. Mas eu peço vênia para vocês, deixa eu adiantar aqui um slide, eu volto depois. Eu fiz a cópia, fiz o print screen aí do artigo 44 do Código Civil, que traz aí para nós, quem são as pessoas jurídicas de direito privado. E se você ler o rol ali, inciso 1, associações, inciso 2, sociedades, inciso 3, fundações, inciso 4, organizações religiosas, a igreja, que alguém me perguntou outro dia, coloquei um fórum lá de discussão e ninguém falou nada no Moodle, né? Vocês vão ver. Tô brincando. 5, partidos políticos. 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, estão vendo que o estabelecimento empresarial não aparece no rol de pessoas jurídicas. Então, vejam, vou voltar ao slide. Vejam que se eu estivesse lhe fazendo essa pergunta em uma avaliação, estou te dando o raciocínio jurídico. Pera lá, ele não pode ser considerado ter essa natureza de pessoa jurídica, porque lá no artigo 44, estabelecimento empresarial não é considerado pessoa jurídica. Entendem a primeira linha de contra-argumentação? Segunda, né? Aliás, a segunda já é o artigo 44, e a primeira, que o reconhecimento da personalidade é feito pela lei. Você só vai ter a personalidade jurídica com o registro no cartório competente. Se a gente está falando de atividade empresarial, nós estamos pensando em junta comercial, sim. Então, não adianta eu falar para vocês, olha, eu estou concedendo a personalidade jurídica aqui da sua Eireli. Tem algum valor legal? Não, eu tenho cara de junta comercial, até gostaria de ter, mas não tenho, não posso, não tenho esses poderes. Entendem? Esses dois argumentos são irrefutáveis. E vamos para o terceiro, que o estabelecimento, ou seja, o estabelecimento empresarial, ele está à mercê do seu titular. Então, eu sou dono do estabelecimento, então eu posso transferir, eu posso reduzir, ou eu simplesmente posso destruir. Então,
Se eu posso construir, se eu posso destruir, se eu posso ceder, por que vocês acham que a natureza jurídica dele vai ser de pessoa jurídica? Não se mantém esse argumento, entende? Daria até para, em algumas hipóteses, você imaginar, não está tão fora, Juliana. Então, não está tão fora, mas eu te trouxe 3 contra-argumentos que, irrefutavelmente, você vai chegar à conclusão que não tem como o estabelecimento ter natureza jurídica de pessoa jurídica, certo? Então, isso aqui, fiquem com esse pensamento. Vamos para a segunda corrente, senão você fica cansadinho. Segunda corrente, o estabelecimento como patrimônio autônomo. Poxa vida, esse aí é cabuloso, hein? Vamos ver qual é o argumento desses doutrinadores? Olha lá, o estabelecimento seria responsável pelas obrigações decorrentes do exercício da sua atividade. Quando você lê essa afirmação, se você estiver meio desapercebido, meio descontraído, você talvez afirme que isso aqui é verdadeiro. De forma hipotética, sem causar aqui nenhum transtorno na sua vida, talvez fosse correto. Mas vamos ver quais são a argumentação contrária. Olha lá, primeira coisa, existe aqui no direito brasileiro, vocês lembram que eu falei do patrimônio de afetação francês? Patrimônio de afetação francês foi baseado para a gente construir a Eireli. Mas aqui no Brasil, nós já tínhamos a Lei 10.931 de 2004, que trata do patrimônio de afetação nos negócios imobiliários. Não entendi, Juliano. Vamos lá. Digamos que eu tivesse uma construtora, né, e quisesse construir um terreno ali aliás, quisesse construir um prédio aí no Novo Centro. E de repente eu não tivesse o dinheiro para comprar o terreno. O terreno seja seu. E nós fazemos ali uma negociação onde esse terreno é incorporado pela construtora. Então, esse terreno passa a ser da minha propriedade PJ. Eu não tenho dinheiro para levantar torre de apartamento, gente. Mas a Lei 10.931 de 2004 permite o quê? Eu pegar esse terreno, levar a uma instituição financeira e gravar sobre ele um patrimônio de afetação. Levantar dinheiro sobre esse terreno. Não entendi. Eu vou levantar dinheiro para construir a torre de apartamento. Quando a torre de apartamento estiver pronta, ou quando eu estiver já vendendo, conforme o dinheiro vai entrando, eu vou liquidando esse financiamento. Para quê? Para quando você, que é proprietário de das unidades autônomas, ou seja, de um apartamento, você não vai correr o risco de perder, de ter esse apartamento penhorado ou arrestado por essa dívida, porque essa dívida é apenas sobre o terreno. Então, isso aqui chama-se patrimônio de afetação. Então, quando esses defensores dessa corrente dizem que o estabelecimento seria como um patrimônio autônomo, eles estariam pensando que somente o estabelecimento responde pelas dívidas da sua atividade. Mas e nesse caso aqui do patrimônio de afetação? Também, evidentemente, não dá para ser não dá para ser autônomo porque o APJ não responde pelos seus próprios atos, concorda? Mas espera lá que aqui tem uma outra análise. Olha lá, o segundo argumento. Não é o estabelecimento que responde. Sim, mas espera lá. Ó, o segundo argumento. Não é o estabelecimento que responde pelos atos decorrentes do exercício da sua atividade, mas sim todo o seu patrimônio. Não entendi. Vamos lá. Construir o prédio, né? Então, digamos que ao longo aí da construção, eu tenha contraído outras dívidas, fora as dívidas da construção. Então, tá bom. Então, digamos que um credor vai lá fazer uma execução contra a minha pessoa jurídica. Eu não posso limitar a responsabilidade da PJ apenas ao patrimônio ali do estabelecimento, concorda? A minha construtora pode ter caminhões, a minha construtora pode ter dinheiro investido na bolsa, a minha construtora pode ter outros imóveis. Então, estão vendo que não é possível a limitação patrimonial apenas nos bens do estabelecimento, e sim tem que ser estendido a todo o patrimônio do empresário? Nós não estamos confundindo aqui com o empresário individual, hein? Pelo amor de Deus. E o terceiro e último argumento contrário a essa possibilidade é de que não há restrição para disposição dos bens integrantes do estabelecimento. Não entendi, Juliano. Então tá. Vamos pegar aqui um bar, por exemplo. Aqui dentro do meu bar eu tenho vários componentes que fazem parte aqui do estabelecimento. Mesa, cadeira, nome, boa fama.
Se eu quiser vender as mesas, existe alguma coisa que impede eu fazer a venda dessas mesas porque eu vou estar desmantelando, ou vou estar diminuindo o meu estabelecimento? O estabelecimento é meu, sou o dono, faço o que eu quiser. Então, desde que a lei não me proíba, eu posso sim vender qualquer coisa que possui ali, que estiver dentro do meu estabelecimento empresarial. Então, essa segunda corrente, essa segunda discussão de que estabelecimento como natureza jurídica seria um patrimônio autônomo, não dá para se sustentar. Cuidado que de forma desapercebida a gente tem vontade de responder que sim, mas não dá não. Não dá não, porque o estabelecimento, entendeu? É só você lembrar da questão aí que todo o patrimônio responde, não só os bens do estabelecimento, então essa não dá. Vamos para a próxima? Terceira discussão doutrinária. O estabelecimento como um negócio jurídico. Olha que o nome dá vontade de a gente marcar como correto. Vamos ver qual é o argumento? O estabelecimento como negócio jurídico, afastando as noções de sujeito de direito e de objeto de direito. Você vai dizer, nossa senhora, eu nem sei o que é objeto de direito, o que é sujeito de direito, então, pera lá que a gente, falando dos argumentos contrários, a gente consegue responder, na verdade, a argumentação de quem defende essa corrente. O estabelecimento, né, então, vamos aqui contra-argumentar essa corrente, ele é uma mera abstração, sem ser uma realidade concreta, concorda? Porque a gente, do senso comum, a gente pensa que o estabelecimento é o local. E olha qual é o conceito do estabelecimento, artigo 1142. Complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Quando eu estou pensando em complexo de bens organizados, eu vou te falar uma coisa que você vai entender que não é uma abstração no direito. Boa fama. Boa fama do estabelecimento empresarial. Concorda que a boa fama, ela é imaterial? Consigo pegar a boa fama, vamos pegar um bar aí, pega o Bodega 18. Consigo pegar a boa fama? Posso vender a boa fama do Bodega 18? Não consigo fazer contrato de compra e venda de boa fama. Por quê? Porque é uma abstração aqui dentro é um item imaterial dentro aqui do estabelecimento empresarial. Então, quando a gente está pensando em negócio jurídico, né? Então, não daria para a gente pegar o estabelecimento e falar assim, olha, a natureza jurídica dele é de negócio jurídico, sabe por quê? Porque eu vou vender ele. Então, quando eu vendo ele, né, ele se torna um negócio. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque nós temos alguns itens que não é possível ser vendido de forma isolada, e um deles é a boa fama. É a mesma história de eu falar para vocês que eu estou vendendo terrenos no céu. Alguém quer comprar? Se quiser comprar, eu faço contrato de compra e venda. Não posso, né? Porque é impossível, é uma abstração. Então, aqui, dentro aqui do estabelecimento empresarial, nós temos algumas coisas que eu não consigo vender. Uma delas é a boa fama. Então, dessa maneira, eu não posso considerar que o estabelecimento empresarial possua natureza jurídica de negócio, gente. Segundo contra-argumento, que eu acho até um pouco mais fácil, que é certo que as vontades ali dos vários envolvidos, quando eu digo vários envolvidos, eu até fiquei meio pensativo quando o Marlon falava isso, que nesse negócio jurídico ele tem empregado, tem fornecedor. Depois eu fiquei refletindo um pouquinho e falei, não, ele tem razão nisso que ele está pensando. Por quê? Essas vontades aqui dos empregados, dos fornecedores e até do próprio empresário, eles não são aptas para formar um negócio jurídico único. Por que não são aptos para formar um negócio jurídico único? Quem diz que o fornecedor quer que o seu negócio vá para frente? Quem disse que os seus empregados querem que o seu negócio vá para frente? Concorda que são interesses contrários? Como assim contrários? Eu quero prestar o meu serviço e receber. Eu não quero esquentar minha cabeça se a UniFCB está indo para frente ou está para trás. Não diz respeito a mim, concorda? Interesses distintos. É claro que na prática a gente torce para que tudo dê certo, entende? Mas essa decisão não é minha como empregado. Então, esse segundo argumento vem a refutar aqui os doutrinadores que acham que o estabelecimento empresarial possuiria natureza jurídica de negócio jurídico. Não dá para se manter. Então, terceira possibilidade que nós não vamos, infelizmente, aplicar no direito brasileiro. Quarta possibilidade, estabelecimento como um bem imaterial. Perdoe-me a minha franqueza, eu acho essa um pouco até
não vou dizer fora da realidade, mas eu vou dizer que é fora da minha linha de raciocínio. Por quê? Olha lá o argumento. O estabelecimento envolve, essencialmente, né, a organização de coisas e direitos sem individualidade jurídica, mas com individualidade econômica, e tal organização é fruto da atividade humana. Olha o que essa corrente propõe. Sabe a organização dos fatores de produção? Lembra, né? Então, você concorda que isso é um bem, essa organização que você faz é um bem imaterial? Isso aí eu até consigo fazer uma linha de raciocínio e chegar à conclusão que se eu fosse abrir um bar, o formato das mesas, a cor da parede, o tipo de música, é um entendimento meu, você não consegue aqui arrancar da minha cabeça. É a minha, são os meus, a minha organização dos fatores de produção. Até aí, tudo bem. Essa corrente discute que o estabelecimento, por ser formado por essa organização de fatores de produção, ele deveria ter essa natureza jurídica igual ao dessa organização. Eu acho até louvável a ideia desses estudiosos, desses doutrinadores que querem discutir isso, mas é absolutamente contrário à minha linha de raciocínio. E nós temos dois argumentos que também são irrefutáveis. O estabelecimento não se confunde com a organização feita com o empresário, concorda? A organização dos fatores de produção é uma coisa, o estabelecimento é outra coisa. Por que é outra coisa? Porque o estabelecimento é o complexo de bens para o exercício da atividade. Quando eu estou falando em boa fama, posso colocar boa fama aqui nos fatores de produção? Gente, boa fama não depende de mim. Eu vou abrir um bar e a boa fama vai ser decorrente do meu atendimento, vai ser decorrente das pessoas que frequentam, vai ser decorrente dos preços que eu pratico, vai ser decorrente dos artistas, dos shows que eu trago, concorda? Então, eu não posso imaginar que o estabelecimento seja confundido com a organização dos fatores de produção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Segundo argumento, o estabelecimento é um complexo de bens materiais e imateriais, unidos para o exercício da empresa. Isso também é indiscutível. Se eu vou abrir um bar, eu preciso, né, não existe ainda bar virtual, tá? Pelo menos ainda não fui apresentado. Pensando num bar físico, eu tenho mesa, cadeira, refrigerador, balcão, tem banheiro, bens materiais. E nós temos bens imateriais, nome, boa fama, né? Num bar não tem marca, mas se fosse um produto, poderia ter uma marca, uma logomarca, entendem? Então, infelizmente ou felizmente, eu penso que esse argumento de que a natureza jurídica do estabelecimento pudesse ser considerado como um bem imaterial, não dá. Esse não dá, não. Vamos para a quinta corrente doutrinária, né? Quinta corrente doutrinária, o estabelecimento como organização. Esse parece que é bonito, hein? Vamos ler qual é a argumentação desses doutrinadores? Argumento. Esses aqui, meu Deus do céu, esse aqui particularmente são os que estão um pouquinho fora sabe o ponto fora da curva? Para mim são esses, O estabelecimento não se enquadra em nenhum dos conceitos clássicos. Meu Deus, quer dizer, tudo que existe aqui no direito não serve para eles. Devendo formar uma nova categoria, né, que seria a categoria das organizações, das instituições, incluindo ainda os estabelecimentos não empresariais. Pai de misericórdia. Meu Deus. Vocês já imaginaram se a gente tivesse que, nesse momento do direito empresarial brasileiro, a gente discutir a construção de um novo elemento para que possa conceituar a natureza jurídica do estabelecimento empresarial? Penso que tem que ter fôlego para fazer isso, hein? Tem que ter argumento e tem que ter bastante saliva. Qual é o argumento contrário, facilmente derrubado? Não há necessidade da criação de uma nova categoria. Né? Nós já temos aqui o direito empresarial brasileiro, baseado no direito italiano, baseado na teoria da empresa. Vocês acham mesmo que existe a necessidade de se criar um outro ente aqui dentro do ordenamento jurídico para poder classificar a natureza jurídica do estabelecimento? Menos, né? Menos. Então, esse aqui
Não dá. Sexto, teorias atomistas, né? Dói o olho quando a gente, e o ouvido quando a gente vê teoria atomista, né? A gente pensa em átomos, né? Mas não é nada a ver, olha só. O argumento desses autores, desses doutrinadores, é que eles negam que há a unidade do estabelecimento, preferindo tratar os elementos componentes do estabelecimento, cada um de forma individual. Vocês lembram lá no segundo slide, eu acho? Eu disse assim, olha, o estabelecimento pode ser tratado como uma unidade, a gente pode tratar ele como um todo. Eu não vou voltar aqui, que senão depois eu acabo perigoso até me perder no número dos slides, embora eu sei que eu estou no 20, mas eu copiei lá para vocês, eu vou voltar. Vou voltar, porque senão você pensa que eu estou perdido, mas eu não estou perdido não, só ver uma coisinha. Ó, artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, da autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar como ato constitutivo. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que, assim que seja feito o registro, a gente consegue tratar esse ente, tratar essa PJ como uma unidade. Não quer dizer que será uma unidade para tudo. Eu tenho discussões, né? Vamos ver aqui o contra-argumento, né? O estabelecimento não é um conjunto de coisas individuais, mas sim um complexo organizado de bens que pode ser tratado de modo próprio. Porque, olha só, por exemplo, eu posso fazer um arrendamento dos bens que guarnecem aqui, dos bens que integram o meu estabelecimento? Eu posso, claro que eu posso. Mas eu também posso fazer um financiamento aqui do meu estabelecimento, incluindo esses bens? Eu também posso. Então, vocês podem ver que, como titular aqui do estabelecimento, eu posso ou tratá-lo de forma separada para aquilo que é possível, ou tratá-lo como uma unidade. Como unidade, eu vou financiar tudo. Como uma forma unitária, eu vou vender ou eu vou financiar apenas alguns dos itens. Então, infelizmente, essa teoria atomista também não se mantém aqui no direito brasileiro. Penúltima corrente, que essa aqui eu acho que você tem que dar um pouquinho mais de atenção para ela. Então, eu já predisse, né, que as 7 primeiras não seriam aceitas, mas essa é a última dessa bateria. E eu acho importante que você reflita um pouquinho, porque essa aqui, olha, não é tão fora do raciocínio, não. O estabelecimento como universalidade de direito. Olha aqui comigo uma coisa. Nós estamos em 19 presentes agora na sala, a sala de vocês tem 40 e poucos alunos, então nós temos 50% da sala me ouvindo neste momento. Escuta aqui uma coisa. Artigo 1142, conceito de estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Se eu misturar o artigo 1142 e falar assim para você, nossa, será que a natureza jurídica do estabelecimento seria uma universalidade de direito? O aluno, na hora, pensa assim, opa, mas está escrito no artigo 1142. Professor, eu acredito que a natureza jurídica do estabelecimento empresarial seja uma universalidade de direito. Sério? Então, pera lá. Vamos ver qual é o argumento deles e qual é a nossa contra-argumentação? O argumento: o estabelecimento seria uma massa de coisas de direitos reunidos em virtude de lei. É isso que os defensores dizem que é o estabelecimento. Me dá um exemplo, Juliano, de coisas que a lei trata como um ser unitário. Simples. Massa falida. Ah, mas eu não sei o que é massa falida. Realmente, você ainda não sabe. Vou te dar um exemplo mais fácil. Herança. Vamos fazer de conta? Ó, fiquei tão feliz hoje que morri. Assim que eu caio morto, todo o meu patrimônio se torna patrimônio do de cujos, né? E ninguém mais mexe em nenhum centavo, em nenhum bem móvel ou imóvel do de cujos, senão por meio de um inventário. Então, vocês podem ver que todos os direitos aqui decorrentes patrimoniais, né? Decorrentes aqui da morte do Juliano, eles serão tratados como um bem unitário. Ah, mas vai ter 2 herdeiros, vai ter... Tudo bem, mas tudo que o Juliano deixou, seja dívidas, né? Eu conheço gente que deixa dívida para os outros, né?
e se deixou dinheiro, aplicações, bens, joias, né? Barras de ouro, olha, nossa, quem me dera. Então, tudo isso faz parte do quê? De um patrimônio, de uma coisa como só. O direito permite isso. Esses entusiastas dessa corrente entendem que o estabelecimento empresarial deveria ser uma universalidade de direito. Mas querem ver que nós temos uma contra-argumentação aqui para refletir? Primeiro, o estabelecimento só poderia ser tratado como unidade, não podendo ser tratado por meio dos seus vários componentes. Então, eu estaria negando a possibilidade de eu tratar aquelas questões, aqueles itens. Quais itens? Eu vou pegar lá, por exemplo, as mesas do meu bar, eu quero vender elas. Posso vender? Posso. Então, se fosse pensando nessa universalidade de direitos, eu não poderia fracionar o meu estabelecimento. Por quê? Porque ele é uma universalidade de direito. Como é que eu vou tratar os direitos separados? Direito ao nome. Vocês acham que o direito ao dano moral, ao dano moral. O PJ tem direito ao dano moral? Claro que tem. Mas é o sofrimento que você tem? A dor na alma? Claro que não. O dano moral da PJ é o bom nome, né? A mácula ali, a imagem da atividade empresarial. Então, esse é o primeiro argumento que é de peso. Vamos ver o segundo argumento. A lei trata estabelecimento como uma unidade. Veja, até aí tudo bem. Mas não para todas as relações. Isso é verdade, meu colega, meu querido aluno. Entendeu? A lei fala que o estabelecimento é uma unidade, mas não é uma unidade absoluta. Nós temos casos que nós vamos tratar alguns itens do estabelecimento de forma inseparável. Direito à marca. Tem lei própria. Entendem? Então, ainda que eu possa tratar o estabelecimento como uma unidade, essa regra não é absoluta. Como essa regra não é absoluta, eu não vou ficar com essa natureza jurídica de que estabelecimento é uma universalidade de direito e vou para, finalmente, né? Olha só, não falei que eu gastaria de 20 a 30 minutos para explicar isso para vocês. Finalmente, eu chego ao slide que vem dizer que a natureza jurídica do estabelecimento seria uma universalidade de fatos. Como assim? Vamos ver qual é o argumento, né? E é claro que agora eu não vou ter contra-argumentação, e sim todos os argumentos favoráveis. O estabelecimento é um conjunto de bens ligados pela destinação de um fim comum, de constituir um instrumento para atividade empresarial. Isso é verdade. Se eu estou montando um bar, eu estou pondo mesa, eu estou pondo cadeira, eu estou pintando as mesas, eu estou colocando som, tudo isso eu estou juntando para exercer a atividade do quê? Eu quero vender entretenimento, eu quero que você vá lá no meu bar porque você gosta da música, porque você quer, vai levar lá seu namorado, sei lá, vai lá beber, não importa. Eu vou chegar lá na atividade fim. Vejam, o Código Civil permite expressamente que o estabelecimento seja tratado como um objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, artigo 1143, que é o artigo seguinte ao 1142. 1142, depois 1143. Sem proibir a negociação isolada dos bens integrantes desse estabelecimento. Então, se eu quiser, eu posso tratar esse estabelecimento como um todo. Estou vendendo o meu bar. Quer comprar meu bar? Quero. Estou vendendo ele como uma universalidade. Vendo tudo. Mesa, cadeira, freezer, estoque, nome empresarial. Vendo, inclusive, a boa fama. Juliano, você falou que não podia vender a boa fama. Tá. Falei que eu não podia fazer um contrato autônomo de compra e venda de boa fama. Tem como eu arrastar a boa fama do bar que eu estou te vendendo? Tem? Não tem. Entende? Então, universalidade de fato. Realmente, não há proibição de eu tratar em separado. Se eu quiser, eu trato tudo junto, ó, vendi para você tudo junto. Mas se eu quiser, eu trato em separado. Ó. Não há proibição de negociação isolada dos bens integrantes do estabelecimento. Quero vender um conjunto de mesas. Posso? Posso. Qual o problema? Nenhum. Não há impedimento legal, desde que ele não esteja gravado de ônus, né? Mas faz de conta que não está. Segundo argumento, obviamente, que favorável, a unidade se encontra na destinação comum dos seus vários componentes. Não decorre da lei,
mas da vontade do empresário que tem liberdade para reduzir, aumentar ou alterar o seu destino. Então, quando eu estou pensando aqui em organização de fatores de produção, quando eu estou juntando... Deixa eu ver o que você está falando. Pera lá. Se você vender o boteco e a pessoa que comprar continuar com uma boa prestação de serviço, a boa fama vai junto. É verdade, mas o que eu quero dizer, Rodrigo, é que eu não consigo fazer um contrato autônomo de compra e venda ou de venda, né, de boa fama. Entendem? Porque se fosse possível, então, por exemplo, a UniFCV tem uma boa fama. A gente poderia vender para qualquer outra faculdade aqui da cidade de boa fama? Posso vender o estabelecimento como um todo. Inclusive, não é agora, tá? Mas, inclusive, a gente vai falar essa aula mais para frente, a gente vai falar de ponto empresarial. O ponto é o local. Poderia vender o ponto da UniFCV? Claro que eu poderia. Se eu não me engano, a Uningá, não foi que saiu lá da outra saída lá de Maringá, sentido Paranavaí, veio aqui para a saída aqui de Maringá, sentido Astorga, né? Mudou de ponto, né? E se tivesse sido possível, eles teriam vendido aquele ponto empresarial lá da saída. Não venderam. Então, concluindo aqui o nosso raciocínio, que eu espero que você tenha conseguido formalizar ele comigo, a universalidade de fatos são o quê? São um conjunto de coisas singulares, simples ou compostas, agrupadas pela vontade da pessoa, tendo uma destinação comum. Então, vejam que a gente conversou sobre oito correntes doutrinárias para chegar à conclusão de que o estabelecimento possui natureza jurídica de universalidade, são várias coisas, de fato e não de direito. Por que não de direito? Porque eu posso tratar de forma inseparável alguns itens do estabelecimento. Por que de fato? Porque os fatos vão comprovar, né, essa organização, esses itens, essa venda, por exemplo, do nome empresarial, essa venda do ponto, tudo isso aqui faz parte das possibilidades do estabelecimento. Por isso que sua natureza jurídica é complexa e é chamada de universalidade de fato. Eu anoto ali até em caixa alta, conjuntos de bens ligados pela vontade comum do empresário a uma finalidade comum para o exercício da empresa. O artigo que eu queria falar anteriormente não era aquele lá não, era esse aqui, ó, artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertencentes à mesma pessoa, têm uma destinação unitária. Juliano, posso anotar isso aí como natureza jurídica da empresa? Claro que pode! Olha só, se você estiver com o seu Código Civil aí, ou com o seu caderno, faça anotação, pelo amor de Deus, que o artigo 90 do Código Civil brasileiro trata qual é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Juliano, que maldade, você fez a gente ouvir 30 minutos, 40 minutos, sendo que tem artigo de lei. Eu quis te mostrar como é que eles chegaram a essa conclusão, né? Evidentemente que eu não vou te cobrar na prova as 7 correntes doutrinárias que não são aceitas no direito brasileiro, mas você não pode falar por aí que eu não expliquei por que o estabelecimento empresarial possui natureza jurídica de universalidade de fato. Se você só responder que é o artigo 90, você vai me sacanear, porque, puta vida, gastei 40 minutos aqui da aula te explicando, te mostrando, apontando, discutindo, para depois você só falar assim para mim, professor, é o artigo 90, isso aí já está legislado, você está falando demais. Aluno meu pensa no que fala. Então, o artigo 90 realmente é o fundamento aí, deixa eu voltar, é o fundamento legal aqui da questão da natureza jurídica do estabelecimento empresarial, mas eu construí todo um raciocínio com vocês, hein? Por favor, não me façam passar vergonha. A gente vai, deixa eu ver uma coisa, só uma coisinha. Deixa eu ver uma coisinha, dá para falar isso aqui. Eu vou falar só mais um pouquinho, porque já são 21h55, e como ninguém se manifesta, eu penso que vocês estão morrendo de sono. Então, eu vou falar mais aí uns 5 minutinhos e a gente fraciona essa aula e a gente termina na aula que vem.
Então, elementos do estabelecimento empresarial, item 3 da aula, aula 7, né? Aula 8, aula 7. São vários bens distintos, tá? Tudo bem. E aí não tem nada de novo, Juliana. Não confundi-lo com o local do exercício da atividade. Isso aqui eu pedi para você fazer anotação no segundo slide que eu estava falando, lembra? Falei, ó, não confundir estabelecimento com o local. O senso comum, você até, deixa eu ver, até uma hora atrás, antes de começar a raciocinar aqui comigo, consequentemente falaria que o estabelecimento é o local. Agora você não fala mais, porque agora você lembra de duas coisas. Do artigo 1142, que é o conceito de estabelecimento empresarial, e o artigo 90, que seria a natureza jurídica do próprio estabelecimento, tá? Então, olha que eu estou caminhando aqui, pegando a sua mão. Terceiro, é um conceito mais amplo, que abrange todos esses bens unidos pelo empresário para o exercício da empresa, tá? Isso aqui a gente falou já no slide número 1. Qual é o traço comum dos estabelecimentos ou do estabelecimento empresarial? Gente, o traço comum é a organização dos fatores de produção, concorda? Todo estabelecimento empresarial existe organização dos fatores de produção. Isso é o que diferencia a atividade empresarial de atividade não empresarial. Estão lembrados? Parágrafo único do 966. Não são empresários quem exerce atividade intelectual que pode ser de natureza científica, artística ou literária. Estão vendo como é que as coisas começam a fazer sentido aqui no mundo do direito? Segunda bolinha, não é correto falarmos em propriedade do estabelecimento, e sim titularidade. Rapaz, por que você está inventando isso, Juliana? Então, senso comum, vamos sair do senso comum. Quando eu estou pensando eu estou falando, eu sou o dono, eu sou o proprietário do estabelecimento empresarial. Subentende-se que o proprietário pode usar, gozar, dispor, fazer o que ele quiser das coisas, não é? Bom nome. Posso vender? Não posso vender. Então, como eu não posso vender, e se eu estiver usando essa nomenclatura de proprietário do estabelecimento empresarial, você vai tropeçar nisso que eu estou acabando de falar. Então, a nomenclatura correta para o estabelecimento empresarial é você ser titular do estabelecimento empresarial. Por quê? Enquanto eu sou o dono do meu bar, a boa fama está ali, está comigo. Vendi para você, você comprou o meu estabelecimento na íntegra, comprou comprou minha empresa, o nome comprou tudo. Vai seguir a você, certo? Então, você será o titular agora desse estabelecimento e não o proprietário. Já encerrando, cheio de detalhes, Júlio. Por isso que eu digo que, assim, quando o aluno bate o olho rapidamente nos slides, ele pensa assim, isso aqui eu já entendi facinho. Não é bem assim, não. Tem bastante coisa aqui para a gente dialogar, para a gente conversar. Só para fechar isso aqui, que eu acho que é só mais esse slide hoje, e eu vou retomar isso, claro, na próxima aula. Os elementos do estabelecimento podem ser materiais, que isso aqui não se discute, né? Estoque, imobiliário, equipamentos, maquinarias, e nós temos bens imateriais, que aqui tem um pouquinho de novidade para vocês, entendeu? A gente tem patente de invenção, que será a nossa última aula aqui do semestre, marcas registradas, que é a penúltima aula do semestre, nome empresarial, que é daqui a uns dias, título do estabelecimento, que eu vou tratar junto com o nome, ponto empresarial, que é daqui a pouco, acho que até o próximo item, e nomes de domínio, que a gente vai tratar ali junto com os nomes empresariais. Todos esses itens são bens considerados imateriais do estabelecimento. E tudo isso a gente chama de estabelecimento empresarial. Eu coloco um fique atento, por que eu coloco um fique atento? Quando o titular da atividade, né, vamos pensar aqui no meu bar, quando o titular é dono do imóvel onde se encontra o ponto empresarial aqui do estabelecimento. Então, se eu sou o proprietário do imóvel, evidentemente que o direito civil me traz aqui o direito de propriedade também.
Então, eu tenho alguns itens, eu tenho alguns direitos aqui que são inerentes ao direito à propriedade, mas eu posso não ser proprietário, eu posso ser locatário. Então, só não confundir o direito de propriedade com o direito aqui da locação. Então, se eu sou proprietário, de repente eu posso derrubar paredes, eu posso trocar o piso, eu posso fazer algumas coisas que, em sendo locatário, eu não posso fazer. Ou, se eu fizer, eu vou ter o ônus depois ter que desfazer. O próximo item seria o ponto empresarial, e eu vou ficando por aqui, porque estamos fechando exatamente 60 minutos. Então, eu não quero tomar mais espaço aí do seu disco rígido com essa conversa de quarta-feira aqui, que na quarta-feira que vem eu quero continuar essa conversa. E isso aqui tá igual um filme quando você pausa o filme antes de terminar, né? Não dá para ir dormir sem terminar o final do filme. Então, na quarta-feira que vem, eu vou retomar aqui essa aula e a gente vai continuar nossa conversa falando de ponto empresarial e os demais itens. Se der, eu já trabalho a questão aqui mesmo na sala e vocês depois só postam para mim lá no Moodle para a gente poder validar como atividade do segundo bimestre. Mas isso a gente vê na quarta-feira que vem, tá bom? E, obviamente, aqueles que não estiverem online, depois vão fazer de qualquer forma. Sim. A questão aí do titular ou do proprietário. Quando eu me refiro que eu sou proprietário do estabelecimento empresarial, pelo direito civil, o proprietário de um bem, ele pode usar, gozar, dispor, emprestar, ele pode fazer o que ele quiser. Concordam? Isso não é discutível, né? Desde que não seja contra a lei. Agora, o estabelecimento empresarial, por possuir itens, né, bens que são imateriais, alguns eles não estão à minha disposição para o que eu quiser. O bom e belo exemplo é a boa fama. Eu não posso fazer o contrato de compra e venda de boa fama. Então, isso aí, ele segue ao estabelecimento. Como ele segue ao estabelecimento, se eu vender para você o meu bar e você comprou o meu bar, Murilo, a boa fama vai seguir o estabelecimento. Então, o correto é você falar que você é titular do estabelecimento e não proprietário do estabelecimento. Entendeu? É simples isso. Então, vou encerrando por aqui. A gente volta na quarta-feira que vem. Se mantenham, quem pode, em isolamento social, em quarentena, né? A coisa aqui em Maringá está razoável, mas o vírus ainda está circulando, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos aí, quem pode se dedicar aí somente aos estudos, faça isso, quem precisa trabalhar, trabalhe, mas assim, vamos levando o nosso conteúdo, não desistam aí do semestre, não desistam aí da faculdade, porque o Covid vai passar e a vida vai continuar. Combinado? Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre essa conversa, me mandem lá um WhatsApp, me mandem um oi lá no Instagram, no Facebook, sei lá, em algum lugar que eu possa respondê-los, que a gente possa trocar aqui uma ideia acadêmica. Combinado? Quarta-feira que vem, a gente continua no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Até mais, boa noite e saudações quartas-feirenses para vocês. Se divirtam.